Olá, você seja muito bem-vindo. Você está no canal Papo Cabeça Oficial. Eu sou o evangelista Gilmar e eu tenho uma poderosa palavra do coração de Deus para o teu coração nessa noite. Hoje esse eu estou tentando ajeitar isso aqui. Hoje está daquele jeito. Eu acho que é isso. Tá bom. A palavra de Deus hoje, eu perdi um pouco de tempo por quanto estou tentando arrumar essa lâmpada aqui, essa luz, mas está um pouco difícil. Eu não sei se é meu óculos. Não é o óculos. Hoje o aplicativo mesmo, né? Tá bom. A lamentação é de Jó. Lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. Lamentação, lembrando do primeiro estado. Então, peraí. É Jó. E o que ele está lembrando, afinal de contas? Ele está lembrando do quê? O que está passando na cabeça de um homem que acabara de perder 10 filhos? E não somente 10 filhos, mas perdeu também 10 fazendas, milhares de cabeças de gado. E não só milhares de cabeças de gado, como adquiriu uma dívida astronômica. Imagina um homem muito rico passar um processo de perca financeira, material e também separação da carne, trazendo luto para dentro da sua vida. E não somente isso, mas também contraindo uma enfermidade que para a época era final de carreira. Será que ele se lamenta com justiça diante de Deus? Será que há justiça quando nós perdemos tudo que Deus nos deu?
Há justiça quando eu reclamo, quando eu falo, quando eu me lamento, há justiça nisso? Eu tenho uma porta de emprego, quem abriu foi Deus, mas eu perdi. Eu posso me lamentar disso aí? Não, eu tinha saúde, perdi ela. Eu posso me lamentar? Me lamentar da perca da saúde? Eu posso me estribar nos dias de glória, em meio aos dias difíceis, e glorificar a Deus nos dias difíceis, a despeito dos dias que Ele já me deu de glória, de saúde, de portas abertas? Posso fazer isso? Qual seria a lamentação adequada para homens e mulheres que diz amar esse Deus? Um Deus que prepara tudo no momento certo, na hora certa. E que assim como Ele prepara o calor, Ele prepara o frio. Sim, a chuva, Ele prepara a escassez. Tudo está nas suas mãos. Será que eu posso reclamar com dignidade? Há alguma honra em falar, em se lamentar e até muitas das vezes chorar pela perca de alguma coisa? Porque tudo está na mão dele. Será que podemos se lamentar mesmo? Ou vamos ficar com aquela frase magnífica, por que não dizer isso? Nu eu vim e nu eu vou voltar. Porque é bem desse jeito. Quando nós vem a esse mundo, nós chegamos nele nu. E já chegamos apanhando, né? Já chegamos apanhando. Chegamos nu e já apanhando. Já sabendo que viver é lindo, é maravilhoso. Os anjos gostariam, mas é difícil, não é fácil. A vida não é fácil. Não é assim? Então tá bom, vamos lá. Prosseguindo Jó, em sua parábola disse: quem me dera ser como eu fui no mês passado, como nos dias em que Deus me guardava. É Jó. Quem dera, se a minha vida fosse como no mês passado, quando Deus me guardava. O que Jó está falando aqui? Será que é coerente? Há justiça nessa fala? Apesar de tudo, perdeu 10 filhos, 10 fazendas, uma multidão de gados, sobraram umas dívidas. A esposa quase que vai embora. Pois quem vai ficar com um homem, vai deitar, beijar um homem, abraçar um homem leproso? É melhor que ele morra, e foi o que ela disse. Blasfeme contra o teu Deus e morra. Só ele pode fazer isso. A mulher, ela tem uma visão, mas a visão dela é uma visão de quem falta luz nesse momento. É um casal. A coisa é um casal. É um relacionamento. É um casamento. Sim, é um casamento. É um casamento que pensa se a mulher e esse homem gosta de fazer sexo. Pensa aí. Será que uma mulher que tem 10 filhos é chegada? Será que um homem que tem 10 filhos gosta do negócio? Fala. Fala aí. Será que uma mulher que tem 10 filhos gosta, é chegado no negócio? Gosta? No azeite? Fala. E aí?
Então tu imagina ou tenha certeza de que nem tudo é dinheiro, nem tudo é gado, nem tudo é carro. Não imagina não, tenha certeza disso aí. Porque eu vou te falar para você. A notícia é uma encapelando por cima da outra, ou seja, é como se fosse uma onda de notícias ruins. Mal um mensageiro trouxe uma notícia ruim, logo uma outra encapela por cima. Elisângela, seja bem-vinda, Deus abençoe. Elisângela, Eliane Nogueira, seja bem-vinda, Eliane. Deus abençoe, viu? Fique à vontade. Então tenha certeza você que essa mulher, ela está passando uma dificuldade. E a dificuldade é grande. É interessante saber e ver que a prova, a luta, é sobre a vida de Jó. A luta e a prova é sobre a vida de Jó. Deixa eu ver aqui o que é isso. A luta é sobre a vida de Jó. Só que essa luta é um casal. Então vai atingir a mulher, porque é uma só carne. É isso? É uma só carne. Então não tem jeito. Essa luta vai atingir a mulher. Muitos não vão falar da luta que essa mulher passou com Jó. As pessoas, quando comentam a história de Jó, só falam de Jó e do sofrimento dele. Não fala do sofrimento da mulher. Não, nem reconhece o sofrimento dela. Não mencionam o sofrimento dessa mulher. É assim? Só que essa mulher sofreu, e muito. Imagina uma mulher que colocou 10 filhos no mundo. Você só vê Jó se lamentando. Essa mulher, você vê ela por uma única vez, faltando luz em um momento de perca. São 10 filhos. Todo mundo desce o porrete nessa mulher, desce o pau nela, porque dizem que ela deveria compreender o marido, que também perdeu 10 filhos, e não só 10 filhos, perdeu 10 fazendas, está financeiramente quebrado, e agora enfermo, leproso. A lepra para aqueles dias, era uma situação definida, era morte. Então ele iria morrer. Então as pessoas condenam essa mulher pela postura dela de ter faltado luz em um momento em que ele está enfermo, mergulhado na tristeza, na ansiedade, na depressividade, enfim. Só que ninguém olha para a vida dessa mulher, o que essa vida se transformou. Ela era uma mulher rica, era uma mulher próspera, era uma mulher que gostava de se relacionar com seu marido. Imagina que uma mulher que tem 10 filhos, será que ela gosta de fazer sexo? Será que ela gosta de beijar na boca? Claro que gosta. Mas agora, será que ela tem ânimo para isso? Se tinha, acabou depois da lepra. Agora você imagina ela de luto de 10 filhos e separada de um homem que ela ama. Mas ninguém vai falar isso, todo mundo vai falar de Jó. Imagine essa mulher aí de luto e separado de um homem que está praticamente morto, mergulhado na lepra, dormindo só em uma cama que, tempos passados, era um bom sexo, era um bom amor diante da presença. Não é à toa que geraram 10 filhos, porque se amavam de verdade, gostavam de se relacionar. Mas agora ela está sem esse homem.
A cama parece enorme. Imagine o momento em que ela vai dormir, vai deitar. Para falar a verdade, imagine o momento em que ela acorda. A casa parece ser maior do que é. Sim, ela está só. Ela não tem ninguém. Dinheiro não há para pagar funcionários. Foram 10 fazendas queimadas e roubadas. Sobram-se as dívidas. Imagina os credores batendo na porta. É o estado dessa mulher. No final do dia, ela busca a cama. Quando ela abre a porta do quarto, ela olha para aquela cama, parece que o quarto vai engolir ela. O quarto ficou imenso. A solidão, a falta daquele homem que sempre estava ali, agora não está mais. E não basta pensar que ele não está. É entender que daqui a pouco notícias ruins virão, porque esse homem está mergulhado na lepra. Daqui a pouco vão bater na porta dela e dizer: Jó morreu. Jó não existe mais. E como se não bastasse 10 filhos e o homem também. A palavra de Deus vai dizer que certa feita ela sai de casa. Sim. A saudade é intensa, é imensa. É uma noite que ninguém dorme. Sim. É aquela noite que parece que o calor é maior do que a gente está sentindo de verdade. É o sex appeal que sobe muito lá em cima. O corpo está acostumado com aquela rotina de sempre quando pode estar ali se relacionando com o companheiro. Mas agora sobra a solidão. A mente dela é assolapada por um monte de hormônios, enzimas, frisson, enfim. Ela desce daquela cama e sai em direção fora da cidade, próximo ao lixão. E quando ela chega lá no lixão, imagine a mente dela. Ela olha aquele homem que sempre esteve com ela na cama. O homem está mergulhado em feridas, se coçando com um caco de telha. E quando ela vê aquela cena, a cena é dantesca. A cena impressiona. Ferida para todo lado. E está ali o seu marido se coçando. Ao invés de se lamentar pela situação do marido, ela entende que um homem que serviu a Deus há tanto tempo merece uma morte digna. Então, no momento de insensatez, no momento que falta luz, de ver o seu amado naquela condição, ela vai dizer: olha, blasfema contra ele. Fala contra ele. Quem sabe ele não te mata de uma vez e te leva embora. Ela está dizendo: eu não quero te ver assim, eu não quero te ver sofrendo dessa forma. Eu não aguento, eu já perdi 10 filhos. E eu não aguento ver você passando esse processo diante da minha face. Conversa com teu Deus, quem sabe ele usa de misericórdia e te leva embora. É um casal. A palavra de Deus vai dizer que Jó, do alto da sua enfermidade, do alto da sua miséria, vai olhar para ela e vai dizer: mulher, você fala como uma louca. Em algumas versões está dizendo: você fala como uma mulher sem luz. Então, quando Jó fala mulher sem luz, ele não está falando de uma vida inteira sem luz. Ele está dizendo que essa mulher sempre teve luz, mas que agora faltou. Agora está faltando, mas que ele entende. Ele compreende que nesse momento é um momento tão difícil que falta luz para a mulher mesmo. A mulher ela é sensitiva, a mulher é sensorial. A mulher quer tocar, a mulher ela quer abraçar, a mulher ela quer fazer amor, a mulher ela quer estar com o amado. E ela não pode, então isso sobe para a cabeça. E já não tem os 10 filhos. Então ela perde o que ela tinha, que é a luz. E ele reconhecendo que ela sempre esteve ali ao lado dele, apoiando, ajudando, sendo uma companheira, uma amiga.
Mulher, tu fala como se não tivesse. Ou seja, você sempre teve, mas hoje está te faltando luz, mulher. Está faltando luz para você. Porventura receberíamos de Deus as bem-aventuranças, as bondades de Deus e não receberíamos o mal? Sim, receberíamos sim. Porque nu eu vim e eu vou voltar nu. Eu não vim com filhos, eu não vim com fazendas, eu não vim com dinheiro, eu não vim com roupas, não. E da mesma forma que eu vim, eu vou voltar. Essa é a fala que fica para essa mulher. Agora você imagina ela tomando, virando as costas e indo embora para sua casa. Seu companheiro continua lá no lixão. Os leprosos, eles não podiam entrar dentro das cidades. E quando eles se aproximavam, obrigatoriamente, eles eram obrigados a ter um sinete para fazer barulho, ou falar com a própria boca. Leproso, leproso, até chegar às portas. Quando ele chegava às portas, sempre tinha algum misericordioso que dava algum alimento para os leprosos, mas eles não podiam entrar na cidade. Essa era a condição de um homem que já fora o homem mais rico daquelas cercanias. Sim. Agora, nós entramos na nossa leitura de Jó 29. Ele prossegue em uma lamentação. Então, essa lamentação, ela vai falar: "Ah, quem me dera, se como eu fui no mês passado, como nos dias em que Deus me guardava." Então, essa leitura, se ele está falando o mês passado, então tem 30 dias que ele está passando já um processo. 30 dias que ele perdeu 10 filhos, 10 fazendas, milhares de cabeças de gados, camelo, ovelhas, vários funcionários, e quase perde a mulher. Perdeu a saúde e só sobraram, a Bíblia não fala, mas sobraram as dívidas, que de uma fortuna sempre sobram as dívidas, os credores. Então imagina a porta dessa mulher como ficava. Imagina as desculpas que ela trazia. Naquela época não havia seguro. Então você imagina não só a dor, mas o prejuízo que ficou. E agora a palavra está dizendo: "Ah, quem dera, se como eu fui no mês passado, como nos dias em que Deus me guardava." Então ele está se lamentando, dizendo: "Ah, quem dera que hoje eu fosse como no mês passado. Naquela época, Deus me guardava." Ele está dizendo: hoje Deus não me guarda mais. Deus deixou de olhar para mim. Muitos pensam isso quando acontece uma situação dessa aqui. É o que ele está dizendo. "Ah, quem me dera se Deus estivesse me olhando como o mês passado. Mês passado, Deus era na minha vida. Hoje não." Ele está se lamentando. Será que há razão disso? Será que há razão em nós, há alguma justiça, quando nós abrimos a boca para dizer que Deus não é conosco? Que Deus nos esqueceu? Que Deus deixou de honrar a sua palavra quando disse que nos guardaria se nós o servisse Ele de um coração sincero? É uma pergunta que não quer calar. Mas na lamentação que ele vai fazer, nós vamos perceber. E a palavra vai falar: "Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas." Ele está dizendo que no mês passado
na época em que Deus era com ele, o Senhor fazia a sua palavra resplandecer sobre sua cabeça. E essa palavra era como faróis que iluminavam o seu caminho. Só que agora, passados-se 30 dias, não é a mesma coisa. A candeia do Senhor já não ilumina os seus olhos. Ele só vê trevas. E as trevas deu lugar à enfermidade. As trevas deu lugar à angústia, à depressividade, à ansiedade de quem perdeu 10 filhos. E já nessa idade, para obter algum filho, a desesperança se instalou. Porque a enfermidade não é uma enfermidade curável. E para dizer a verdade, a lepra, naquela época, era um estado de pecado. Quem tinha lepra naquela época era considerado uma pessoa que foi castigada pelo Altíssimo. Na visão de alguns, a pessoa errou demais que Deus resolveu castigá-la com este tipo de enfermidade. Se não for a ele, foram os pais dele. Alguma coisa ele fez contra Deus que mereceu esse castigo da lepra. E a palavra vai falar. Quando fazia resplandecer sua candeia sobre minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Ele está dizendo que quando o Senhor manifestava sua palavra, essa palavra entrava no seu ser e iluminava toda a sua vida, toda a sua mente e os seus olhos. Ele se guiava por essa palavra. Mas que agora ele se vê cego, sem saber para onde ir, sem saber em quem confiar, sem saber em quem acreditar. Porque é como se a candeia apagasse. É como se a voz de Deus não o buscasse mais, não falasse mais com ele. Então a candeia apagou. A voz de Deus já não procura mais. E a palavra vai falar. Quando fazia resplandecer a candeia sobre minha cabeça, e com sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre minha tenda. Ele está dizendo que ainda jovem, ainda muito moço na sua tenridade, ele aprendeu a servir a Deus. E que de maneira alguma ele permitiu que Deus saísse debaixo do seu teto. Sempre estava dentro da sua tenda. Ele nunca largou Deus. Mas agora, 30 dias depois, tudo isso se acometeu sobre a vida dele. A perca de 10 filhos, 10 fazendas, quase perde a mulher. A enfermidade assolapando a sua carne. Feridas por todo lado. A palavra vai falar. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando saía para a porta da cidade, e na praça fazia preparar a minha cadeira. Ele está dizendo que quando o Senhor andava com ele, debaixo da sua tenda, ele era protegido por Deus, por sua luz. E essa harmonia era tão plena que seus filhos o rodeavam à mesa, aos seus pés. Sim. Quando ele chegava nas praças, sempre tinha uma cadeira disponível para ele.
Os velhos tiravam o chapéu. As crianças tomavam cuidado para não falar nenhum palavrão quando ele estava no local. Mas agora, ele é leproso. E quem respeita o leproso? Quem olha o leproso com misericórdia? Quem olha o leproso logo pensa que ele pecou, errou contra Deus. Sempre há um juízo pejorativo. Sempre há um peso no olhar de quem olha. É de olhar e entender, não, pecou contra Deus. Uma enfermidade dessa não aparece na vida de uma pessoa à toa. O cara estava rico, o cara tinha 10 filhos, o cara tinha uma mulher legal. O que aconteceu? Errou contra Deus, pecou contra Deus. Merece passar pelo que está passando. É o que as pessoas dizem. Mas as pessoas não conhecem a história de Jó. As pessoas não conhecem a tua história. Não sabe por que você caiu, não sabe por que você está nessa condição, não sabe por que você está afastada da igreja, está afastado de você. Eles não sabem. Eles sabem ajuizar, sabem apontar, sabem falar, mas eles não sabem abraçar. Não sabem abraçar. E a palavra vai falar. Quando saía para a porta da cidade e na praça, fazia preparar minha cadeira, os moços me viram e se escondiam. Eu já passei por isso aqui. E eu acho que passo ainda. Tem pessoas que... Não que eu seja melhor. Não é isso, não. Mas eu tenho alguns filhos espirituais, quando eles estão meio fraquinhos, quando eles me veem, eles se escondem ou fingem que não me veem. Não é medo, eu penso que é o respeito que eles têm de não me dar esse gosto de ver eles no erro. E eu, por minha vez, quando eu vejo eles no erro, eu procuro não envergonhá-los. Eu passo ao largo, entrego na mão de Deus. Se tem uma coisa que eu aprendi é não chutar cachorro morto. E cobrir as vergonhas do meu irmão. E se for filho na fé, mais ainda. Ter essa compreensão de entender que o que eu como, nem sempre ele vai conseguir comer. Nem sempre. O que faz bem para o meu ventre, às vezes pode fazer revirar o ventre dele. Ele precisa de mais tempo. Mas tem pessoas que acham que não. Ele levou 10 anos para virar o crente que ele é. Né? Ele levou 15 anos para virar o crente que ele é. Espera aí só um pouquinho. A pessoa levou 10 anos para ser o crente que é. Não é assim? 10 anos. 15, 20 anos. E quer exigir de você a mesma postura, a mesma coisa. Mas não é assim não. Não tem como eu exigir de você o que Deus tem comigo, exigir para a tua vida. Não é assim que funciona. Tem que haver da minha parte uma misericórdia. É assim? Mas nem sempre é dessa forma. E a palavra vai falar. Os moços me vinham e se escondiam, e os idosos
levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre sua boca. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinham por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem socorresse. Então aqui, Jó lhe traz uma lamentação, não só do comportamento de uma paga de quem procurava fazer o bem e não interessava a quem. Estava precisando, Jó estava lá. Ele plantou. Então a pessoa que planta o bem espera colher o bem e não o mal. Mas ele está colhendo o mal da parte de Deus. Ele está colhendo algo ruim da parte de Deus. Deus está tomando esse homem na terra, desafiando o inferno. Tem momentos na nossa vida que nós somos tomados para desafiar o inferno. E as pessoas que olham não compreendem, não entendem, não. Eu já ouvi tanta conversa mole. Já ouvi tanta conversa que eu vou te falar. Se eu fosse olhar para as conversas, eu tinha desistido. Tanta conversa de pessoas que deveriam me abraçar, deveriam me amar, deveria esforçar, mas não é assim que acontece. E com Jó não é diferente. Amigos de banco de igreja vão se levantar contra ele, para perseguir, para falar, para acusar ele de erros que ele não cometeu, mas que está passando um processo. E é permissão de Deus. É Deus permitindo. E a palavra vai falar. Porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Agora aqui ele fala uma coisa interessante. Jó, ele está retratando, está relatando que ele é um homem que ele segue a lei. André, Deus abençoe. Obrigado pelo rádio. Jó, ele está retratando, ele está dizendo que ele segue a lei. Quando ele diz aqui que ele eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão. Então ele está dizendo, eu sigo a lei. E não tinha quem o socorresse, eu os livrava. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Então aqui ele está dizendo assim, que a bênção daquele que ia morrendo, que o camarada ia morrendo, ele dava um auxílio à viúva. Porque naquela época, quem sustentava as viúvas era a igreja. Era a igreja que sustentava a viúva. Mas nesse caso aqui, Jó fazia esse papel. Jó sustentava a viúva. Ele tomava a bênção do defunto para sustentar a viúva. O defunto foi embora e ela não tinha quem a sustentasse. E ele dava uma mesada, dava algum dinheiro para que ela pudesse se manter. Então era um homem que cumpria as leis, né? E sustentava o órfão também, o desvalido, o viajante, enfim. Era bem quisto na comunidade. Mas isso não livrou Jó de passar o que ele está vivendo hoje. E a palavra vai falar. Cobria-me de justiça, e ela me servia de vestido. Como um manto e diadema era o meu juízo.
Ele está dizendo que hoje ele está leproso, mas o mês passado ele estava nessa condição. O vestido dele era um vestido de justiça. Quem enxergava, quem olhava ele, via o brilho de Deus sobre a vida dele, mas hoje observa a lepra. Nisso sobra essa lamentação. Ele dizendo, quem dera que o meu dia de hoje fosse como o mês passado. Então ele está já há 30 dias passando o processo. E a palavra vai falar. Cobria-me de justiça e ela me servia de vestido. Como manto, diadema era meu juízo. Eu era o olho do cego, os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas dos que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência. Ele está dizendo que ele era como pai para essa comunidade, para o desvalido, para o necessitado. E aqueles que ele não conhecia, mesmo estando longe, ele diligentemente, ele ia ao encontro, levar o sustento para o necessitado que ele não conhecia. E hoje, como nós somos? Feijão pouco, sobra o ditado, que parece um provérbio maldoso, espiritualmente falando, da omissão que nós fazemos muitas das vezes. Deus nos deu uma certa porção, uma certa condição, mas nós nem sequer ficamos em comunhão para que Deus mostre a necessidade do desvalido, do necessitado. Muitas das vezes está logo ali, perto, vizinho, logo ali. É fazer uma cesta básica e levar algumas roupas, talvez, sem esquecer a mistura, que ninguém vai comer só arroz e feijão. Tem que ter a mistura. Esquecer que a dona tem filhas e ela também tem cabelo. Não esquecer o shampoo, o creme condicionador, não esquecer o bombom das crianças, o refrigerante. Essas pequenas coisas, a caixinha de bombom, o Danone, essas coisinhas que a criança está sempre pedindo, a bolacha de chocolate. E o pai e a mãe dizem, a mãe não tem dinheiro hoje. Ele fazia isso. E a palavra vai falar. Era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai. E as causas do que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso e os seus dentes tirava a presa. E dizia do meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renova em mim e o meu ar se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio estendiam o meu conselho. Ele está dizendo que há 30 dias atrás, ele andava de tal forma na presença de Deus, ele inquiria situações que ele nem conhecia as pessoas. Ele ia lá, ajudava, auxiliava. O que ele podia fazer, ele fazia. E ele ajudava não só o cego, mas o coxo e o estranho, o estrangeiro. E que há 30 dias atrás, ele era como uma árvore bem plantada junto ao ribeiro. Suas raízes se estendiam junto ao ribeiro. Ele está dizendo que ele estava próximo de Deus. Estava a sua sombra crescendo diante da sua presença, bem enraizado, bem cuidado. É o que ele está falando.
E isso tem 30 dias. E hoje não é a mesma coisa. E a palavra vai falar. Porque me esperavam com a chuva e abriam sua boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não criam e não faziam abater a luz do meu rosto. Ele está dizendo que as pessoas o respeitavam tanto, e viam nele um homem de Deus muito justo e sério, que as pessoas o respeitavam de tal forma que se ele ria, as pessoas ficavam sérias. Não acreditavam que ele estava sorrindo. Não acreditavam, não. Ele era muito sério, muito justo, muito correto. E quando ele fazia qualquer tipo de brincadeira, ninguém nem acreditava que ele estava brincando. Porque ele era muito sério nas suas coisas, no seu caminhar. E a palavra vai falar. Se me ria para eles, não cria, não acreditavam. E não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. É Jó lembrando 30 dias atrás qual era a sua condição. Era uma condição boa na presença do rei. Era uma condição saudável. Era uma condição que todos queriam. Mas hoje já não é mais assim. Hoje sobra a lamentação de um homem que viveu um processo aonde o próprio Deus quis mostrar a cada um de nós que é possível viver, crescer em meio às lutas e provas e ser um homem e uma mulher quista por Deus. Essa foi a palavra, muito curtinha, mas quem não conhece a história de Jó? Todos nós conhecemos. Todos nós sabemos que, não injustamente, mas que tudo que ele passou foi necessário passar para que eu e você tivesse uma boa referência, uma referência de resiliência, uma referência de fé sobrenatural, de alguém que não se pega em dinheiro, não se pega em fazendas, em filhos, em mulheres, em cavalos, em nada. Alguém que confia piamente em Deus. É de saber e olhar para a história, para a vida de Jó, e olhar para a sua vida, e entender que se Jó conseguiu vencer, você também vai vencer. Essa é a palavra, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, eu glorifico, Senhor, por essa palavra. E nas tuas mãos entrego os teus filhos e filhas, Pai. E glorifico pela vida de cada um deles, que eles possam guardar essa palavra de Jó em seus corações e fazer menção dela diante da tua presença. Sim, Pai, pedindo, Senhor, que o Senhor guarde cada um deles e dá uma boa madrugada de sono, por tudo, teu nome é eterno louvado. Amém. Amém, povo de Deus. Amém, Luziene. Elcimar, Deus abençoe. A palavra foi essa, bem curtinha, bem pequenininha, tá bom? Ontem, nós ficamos até as 4h pouca da manhã. Eu estou bem cansado mesmo, bastante cansado, bastante. Eu me desgastei muito, a palavra foi muito forte, que eu estou sentindo ela até agora. Foi muito forte mesmo a palavra ontem. Então, assim, eu me desgastei bastante, muito mesmo, porque assim, não é fácil, mesmo sendo um instrumento, mesmo sendo uma fonte, tem momentos que a gente fica, seco, cansado, e eu me encontro bastante cansado. Eu peço a oração de todos vós, para que eu possa ter uma boa recuperação e prometendo voltar ainda hoje, se Deus preparar, a 0 hora, tá bom? Tá bom assim? Tá bom, Luziene, Elcimar?
tá? Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Eu vou descansar bastante e eu creio que Deus há de nos levantar ainda hoje, meia-noite, para estar aqui com vós, tá bom? E até lá eu vou postando vídeos de lives que vocês assistiram, né, que vão edificar a fé de vocês. Quando vocês verem um vídeo, vocês vão lembrar, poxa, eu ouvi essa palavra aí, Deus falou comigo, se apega nela. Se apega nela, guarda ela, entendeu? Acreditando que ela vai cumprir na tua vida. Eu posto esses vídeos aí, não é à toa não. É para te lembrar o que Deus falou com você. Alguém pode ver aí na For You aí e pensar assim, Deus está falando. Mas vocês não, vocês ouviram aquela profecia, aquela fala. Então assim, quando vocês vê o vídeo, relembre, rememore, né? Remoa como o camelo remói, né? O camelo, ele rumina o alimento que comeu quando ele está no deserto. Então vocês têm que fazer a mesma coisa, ruminar aquilo que vocês ouviram quando vê o vídeo. Fala, poxa, eu vi essa palavra aí, Deus falou comigo. Guarda e espere acontecer, tá? Porque não é conversa fiada, não é conversa mole, é palavra de Deus, entendeu? É bom para os seus ossos, é bom para a sua mente, é bom para a sua vida. Tá bom, Luziene, Elcimar? Deus abençoe a todos, tá bom? Peço a oração, eu preciso da oração de vocês, tá? Muito. Porque, como já falei, eu sou o menor, né? Não pense você que aquele que serve é o maior, não é. Não se engane, não se iluda. Nós não somos os maiores, não somos, tá bom? Somos os menores, somos aqueles que Deus colocou como conservo de vós, para servi-los, tá? E se eu não servir, serei cobrado, porque eu fui levantado para isso, para servir, anunciar o Evangelho da paz. É para isso. E se eu não fizer, eu não ganho nada. Porque quanto mais você sabe, mais você é cobrado. Não tem jeito. Então peço a oração de todos vós, tá bom? Para que Deus continue nos usando, nos fortalecendo, para que nós continuemos sendo resilientes na presença, cheio daquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. Não o que eu quero falar, mas o que Ele quer falar. Tá bom? Deus abençoe. Olha, fiquem com Deus, tá bom? Deus abençoe. Durmam com Deus, fiquem todos com Deus, tá? Eu volto aí 0 horas, se Deus preparar ainda hoje.